vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco da minha nova paixão, eu diria que da minha velha nova paixão. Queridos, tudo bem com vocês? Eu tô bem sim. Bom, no vídeo de hoje então eu vou contar pra vocês como eu tenho me apaixonado pela literatura infantil. Lógico que essa literatura sempre envolvendo na matemática, afinal de contas eu não deixei de gostar da matemática. Eu tive a oportunidade de, umas semanas atrás, conhecer algumas pedagogas mais de perto, trabalhar com elas. Estou terminando pedagogia e preciso fazer meu estágio. E aí eu encontrei algumas pessoas que mudaram bem o meu caminho. Uma dessas pessoas foi a Carol, do Instagram Conversa de Quintal, que é uma linda, uma pessoa maravilhosa e que tem ideias muito bacanas. A Carol me cutucou assim sem querer quando ela veio me mostrar alguns livros infantis. Livros esses, lógico, sempre com uma conotação matemática, por ela saber da minha paixão por matemática. E isso daí me criou assim ideias diferentes de como trabalhar também esses livros infantis com todas as idades, vamos dizer assim. E é muito interessante a maneira com que essas crianças pequenas, no caso ela está no infantil 4, são crianças de 5 anos, como eles entendem, como eles veem no livro, tá? Hoje eu vou contar pra vocês então a história de um desses livros, que foi a história que eu contei para as crianças lá. E como foi a reação deles, como foi o sentimento deles, que foi uma coisa muito, muito bacana. Quem segue no Instagram, o meu Instagram então, @NathDenadai, viu que eu postei uma foto lá, eu rodeada de algumas crianças e um livro no meio. O livro em questão é esse livro aqui, olha, que tem uma carinha bem sugestiva. Então esse livro aqui, vou até ler a sinopse aqui atrás pra vocês. Esse livro é sobre o triângulo e também sobre o amigo do triângulo, o quadrado. E também é um livro sobre uma vez em que o triângulo pregou uma peça no amigo quadrado, tá? Então a capinha dele já é bem bonitinha. E eu tava com esse livro assim bem tranquilo junto com outros que vou mostrar em outros momentos pra vocês. Tem um monte aqui que a Carol me emprestou, tá? E o que eu achei muito legal, tava olhando e aí as crianças viram esses livros e pediram pra eu contar. E eu perguntei que livro vocês querem que eu conte, e eles escolheram esse daqui. Então bora lá que eu vou mostrar um pouco desse livro pra vocês, que ele é bem bonitinho também, tá? Adoro ilustrações, gente, eu adoro geometria, então quem me acompanha sabe bem disso, tá? Então vamos lá. O livro é o Triângulo, ele é do Mark Bennett e do John Klassen, ok? E aqui a editora é a editora Salamandra, beleza? Bora lá então conversar um pouquinho sobre esse livro e depois eu digo o que as crianças questionaram. Vou mostrar pra vocês a historinha, vocês vão ver que é uma história bem simples, tá? Este é o triângulo. E esta é a casa do triângulo. Este é o triângulo na casa dele. E essa aqui é a porta da casa do triângulo. Um belo dia, o triângulo atravessou a porta de sua casa e saiu andando. Ele estava indo pregar uma peça no quadrado. Ele passou por triângulos pequenos, triângulos médios e triângulos grandes. Ele passou por formas que já não eram triângulos. Eram formas sem nome, então percebe que aqui a gente já mudou bem a carinha, né? O triângulo andou até chegar a um lugar onde havia quadrados. Decidindo pregar uma peça no amigo, ele passou por quadrados grandes, quadrados médios e quadrados pequenos, até chegar à casa do quadrado. Agora, disse o triângulo, eu vou pregar uma peça daquelas. Então é muito bonitinha a ideia de que o triângulo, ele é um ser e ele tem uma conversa toda, né? E foi até a porta da casa do quadrado, fez igualzinho a uma cobra. O quadrado tinha medo de cobras.
Oh não, disse o quadrado. Vai embora, sua cobra, saia da minha porta. Tss, fez o triângulo. Ó céus, disse o quadrado. Quantas cobras estão lá fora? 10 milhões? Vão embora, cobras. O triângulo não conseguia mais fazer tss. Porque ele estava rindo sem parar. Triângulo, disse o quadrado. É você? Eu mesmo, respondeu o triângulo. Sei muito bem que você tem medo de cobra. Eu te preguei uma peça. Olha a carinha do triângulo, gente, e do quadrado de que não gostou. O quadrado saiu correndo atrás do triângulo, passando por quadrados pequenos, quadrados médios e quadrados grandes. Ele passou correndo pelas formas sem nome. Pelos triângulos grandes, pelos triângulos médios e pelos triângulos pequenos. Até chegar na casa do triângulo e disparar pela porta. Quase! Tá vendo? O triângulo entrou e o quadradinho parou na porta. Você ficou empacado e o triângulo caiu na risada. Olha a cara do quadrado. De repente ele parou de rir e a casa ficou um breu. O triângulo tinha medo de escuro. Está muito escuro, disse o triângulo. Você está bloqueando a luz. Vai embora, seu bloqueador de luz. Saia da minha porta. Desta vez foi o quadrado quem riu. Sei muito bem que você tem medo de escuro. Agora fui eu que preguei uma peça em você. Fique sabendo, triângulo, que era meu plano desde o início. Mas você acredita mesmo nisso? E aí a gente acaba essa historinha aqui. E o que eu quero deixar pra vocês é o seguinte: a minha reflexão sobre a história, quando eu li essa história com crianças de 5 anos, a hora que o triângulo entra correndo na casa dele e o quadrado tá indo na direção, uma das crianças virou pra mim e falou assim: mas ele não vai conseguir entrar. E eu olhei curiosa, por quê, né? E ele falou assim: porque ele não tem a pontinha. Então o que dá pra gente perceber? Que desde criança a gente trabalha com as formas geométricas, é uma coisa muito interessante. Eles conseguem perceber a diferença, lógico, eles não sabem nomes, arestas, tá? Mas não é nem essa questão, quantos ângulos tem, não é nem esse o ponto principal. O ponto principal é que eles conseguem perceber que o formato, né, do quadrado não consegue encaixar, ele não entra na casa do triângulo porque o formato não é possível. E na verdade eles fazem isso desde pequeno, com aqueles caminhões que eles vão colocando peças, então eles já têm essa ideia, essa noção. E contar a história, e depois que eu terminei de contar essa história, eles pediram para eu reler mais uma vez. E eles foram olhando a imagem, conforme eu falava que o triângulo ia passando por triângulos pequenos, triângulos médios, eles iam acompanhando esse raciocínio também. Então isso é uma coisa muito gostosa de ver. Eu realmente me encantei. Tem outros livros desse daqui que você serem obrigada a comprar. Então para vocês pais e para vocês professores que trabalham com os pequenos, eu super recomendo esse livro. Eu achei ele muito bacana mesmo, e trabalhar com a geometria, com as formas geométricas é muito legal. E quem sabe depois de ler esse livro com eles, vocês não possam fazer um pouquinho de algum trabalho com triângulos e quadrados para eles de diferentes tamanhos, já que o livro retrata isso, e fazer com que eles coloquem esses triângulos pequenos, médios e grandes em ordem de tamanho, fazer um portfólio bem bacaninha. O que vocês acham da ideia? Bom, eu super adorei. Vim aqui contar um pouquinho de histórias de livros infantis pra vocês. Espero que vocês também tenham gostado. E eu volto mais vezes, tá ok? Beijos, meus queridos. Até a próxima. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. O Facebook é facebook.com/calculanat e o Instagram é o @natdenadai. Até mais. Tchau!